Bom, eu quero até aproveitar que a gente vai continuar nesse tema, mas trazer para vocês que há uma possibilidade ali da CCJ fazer a sabatina ao mesmo tempo, tanto do Gonê quanto do Dino. Colocá-los no mesmo horário, no mesmo dia e colocarem para os senadores alternarem as perguntas para ambos. O que a oposição, por exemplo, já vê como algo que não seria possível porque perguntar muito mais ao ministro Flávio Dino do que, por exemplo, ao candidato à Procuradoria-Geral da República, o Gonê. Só que o Dino disse que está vendo com muita tranquilidade essa possibilidade, que seria aventada pelo presidente da CCJ, que é o Davi Alcolumbre, por conta do pouco tempo que eles têm para poder fazer essa definição. Vocês acham isso possível? Por que você está reagindo assim, hein, Dávila? É um absurdo total. Ô, senador Alcolumbre, honre o cargo, honre o ritual, que é fundamental na democracia. O ritual na democracia exige atenção a cada uma dessas pessoas que vão ocupar cargos importantíssimos no país. Não dá para chegar a fazer um pacotão de fim de ano. Aí põe todo mundo aqui, a gente conversa. O que é isso? Isso é um desrespeito aos rituais da democracia. Isso é um desrespeito ao eleitor. Isso é um desrespeito às instituições. Estávamos aqui há pouco falando de prezar valores. Preze o valor, honre o cargo, faça o que está no cargo. Para de querer fazer pacotão de fim de ano. O que é? Liquidação? Black Friday para aprovar? O que é isso? De onde é que você se viu fazer um negócio desse? Tem que respeitar os rituais da casa. Não dá para ficar vilipendiando os rituais da casa em nome do tempo, do calendário, do oportunismo. É isso que o Brasil não precisa, de oportunismo na política. Precisa de gente que honre a política. Ô Piperno, você acha que há algum tipo de vilipêndio aí à forma como funciona a sabatina na casa? Eu acho isso uma esculhambação total, né? Eu imagino que o senador Alcolumbre deva estar com problemas de calendário, com falta de tempo, né? Ele que deixou a indicação do André Mendonça, a sabatina do André Mendonça, quatro meses congelado no freezer por conta de uma picuinha paroquiana. Sim. Quer dizer, então, veja, esse é o nível dessas pessoas que têm tanta responsabilidade. É óbvio que você não pode misturar uma coisa com a outra. E veja, independentemente de ser o Dino, o João, o Zé, a gente está falando da indicação de alguém que vai se tornar ministro do STF e alguém que tem 55 anos e que, portanto, pode, em tese, continuar por mais 20. Então, você quer achatar o tempo de sabatina em algumas horas de alguém que, por conta até, às vezes, da economia de horas agora, pode, inclusive, ser aprovado e ficar 20 anos. Sim. Então, isso é de uma incoerência. Olha, e mostra a preguiça do nosso parlamento. Fala, Segré. Quando a gente fala de mudança de opiniões, acho válida. Quando achamos mudanças de valores, é um pouco mais complicado. E quando tem valores confusos, em que não fica claro quais são esses valores, nós ficamos muito mais complicados para entender qual é a posição. Se eu, humildemente, estivesse na Comissão de Justiça, eu mostraria o vídeo que muito bem mencionou Alan Gani, em que o ministro Dino ameaça com todas as letras aos responsáveis das redes sociais, dizendo: a liberdade é um valor relativo, não é mais absoluto. Então vocês ou entendem ou entendem. Isso foi uma ameaça. E agora vem com essa outra humildade, dizendo: não, eu vou voltar naquela discrição de antes. Eu não sei qual dos dois será um ministro. Então é preciso nós conhecermos esse ministro. Mas um dado sobre essa possível junção na CCJ. A última, quando foi feita a sabatina do Fachin, durou 12 horas. Sim. Se nós estamos falando, a ideia que a gente tem é: coloca os dois juntos, em algum momento os senadores vão estar muito cansados, não vão fazer mais perguntas, querem voltar para onde tem que voltar e aprovam na marra. Isso não é, concordo com o Piperno, estamos falando do ministro da Corte. Eu não sabia que tinha 55 anos, parece um pouco mais. Mas é uma situação muito importante. Não estamos falando de uma colocação qualquer uma. E não vejo também que o interesse seja igual de fazer perguntas para o Gonê que fazer perguntas para o Flávio Dino. Fala, Gani. Não, tem
tem um nome para isso daí, é lambança. Lambança. Então é Por que, Gani? Porque é o seguinte, você mistura alhos com bugalhos, né? O que tem a ver um procurador-geral da República, um ministro do Supremo? São funções bem diferentes. Aliás, eu quero só chamar a atenção, porque o Davi Alcolumbre, senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, disse que esse modelo ainda não está definido. Que um outro formato que eles poderiam adotar, por exemplo, é colocar um pela manhã e o outro para ser sabatinado à tarde. Pois é um atacadão. Agora, se durarem muitas horas, é o saldão. Não sei como isso seria feito, né? Pois é, faça uma pergunta, leve 2 respostas, né? Doideira isso daí, não faz o menor sentido, confunde o debate, confunde a população, porque já são cargos que é difícil para a população entender qual que é o papel de um ministro do Supremo, ainda mais agora, que virou um ator político, então se mistura tudo. Quer dizer, o ministro do Supremo, ele legisla, ele toma decisões sobre o orçamento, decisões sobre marco temporal, enfim, isso já está difícil na cabeça da população. Aí o PGR, o que o PGR faz? Aliás, eu faço uma previsão aqui, eu tenho certeza que alguns senadores vão se confundir caso a lambança passe. Se ficar lambança, eu tenho certeza, Evandro, que alguns senadores vão se confundir na hora de perguntar, ô Gonê, o senhor como ministro do Supremo, eu tenho certeza, pode anotar aí, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Você acha que tem gente que não vai ter se preparado ali para vai fazer um relatório que era para o procurador, anterior, vai para o Supremo. Igual a gente se prepara aqui para fazer entrevista com alguém. Fala, Piperno. Isso aí me parece, pelo menos é a minha suspeita, pressa de final de ano. Então, o pessoal quer encerrar logo, o recesso está chegando, então começa fazer o logo-off, embolar e enfim, essas coisas. Eu quero... O que foi, Dávila? Não, e quem atrasou foi o presidente da República na nomeação. Aí não dá para falar nada. Será que não foi a propósito? Foram 2 meses. Mas se for, então, agora tá tentando ganhar o tempo para fechar o ano. Você repara que chega nesse mês de dezembro, todo mundo te procura com pressa, assim. Não, vamos lá resolver tudo. Parece que o mundo vai acabar, que dia 31 de dezembro o mundo termina. Então é assim. Agora, quem demorou mais de 50 dias para nomear as 2 pessoas foi o presidente da República. Então agora tem que esperar. Se não for votado esse ano, vai ser votado em fevereiro do próximo ano. Fazer o quê? O problema é de quem demorou para nomear. Agora, eu quero contar para vocês também que o ministro Flávio Dino está ali fazendo o seu beijamão, conversando com todo mundo, inclusive com a própria oposição, e ele menciona que o principal tema da conversa com os senadores é harmonia entre os poderes. E ele fala entre a harmonia entre os poderes justamente porque nas últimas semanas o Senado aprovou a proposta, por exemplo, que limita as decisões monocráticas pelo Supremo Tribunal Federal, algo que vai para a Câmara ainda, mas que gerou uma repercussão gigantesca. Tanto analisamos aqui. Harmonia entre os poderes é um tema necessário nesse momento, hein, Gustavo Segré? Não deveria nem ser cotado esse tema. Teria que ter harmonia entre os 3 poderes. Seria um tema obrigatório, ou seja, seria um tema obrigatório sem necessidade de discussão? Não precisa. Já se espera isso? Claro. 3 em 1. Veja o nosso programa que a gente faz comentários. Todo mundo sabe que a gente faz comentários, trazemos as notícias, debatemos elas. Não precisamos clarificar isso. A harmonia entre os 3 poderes é uma questão absoluta, não é relativa. Mas não é uma harmonia de vamos compactuar algumas questões. Não, eles têm que conviver num processo democrático e republicano, mas não precisam estar aliados um com o outro, precisamente porque existe essa independência de poderes. O que me chama a atenção é que muitas vezes, e isso vemos o tempo todo, a proposta de campanha é muito diferente da concreção na colocação desse processo nesse lugar. Vou ser mais claro. Quando estamos falando do ministro da Corte, ele é de por vida, até os 75 anos. O momento que já sabatinou e já está aí, ninguém pode tirá-lo, salvo que seja com impeachment, o que não acontece. Porque quem sabatina o ministro é o mesmo que deveria tirar o ministro, mas muitos senadores têm dentro do STF processos contra ele. Então é uma situação meio complexa. O que não consigo entender é de que maneira a gente pode garantir, e não estou me referindo a Flávio Dino, que aquilo que ele menciona nessa proposta de ser sabatinado, ele vai cumprir depois, quando já é ministro. Fala, Dávila. Concordo plenamente com o Segré, ou seja, eu acho que a gente está num ponto que a harmonia entre os poderes, primeiro que está no preâmbulo da Constituição, não precisava falar o óbvio, está lá no preâmbulo da Constituição que os poderes precisam ser harmoniosos. O problema é que para voltar a ter harmonia nos poderes, primeiro precisa ter a autocontenção dos membros do Supremo. Eles voltarem
a exercer o papel de juízes de uma corte constitucional. Então, esse é o primeiro ponto. Então, e isso não tem nada a ver com o que o Senado possa fazer. Isso é uma questão de atitude própria dos ministros. Voltar a agir como uma corte constitucional. Então, para reequilibrar a harmonia dos poderes, acontece o que aconteceu. Aprova-se uma PEC no Senado, limitando decisões monocráticas. Porque a única forma de restabelecer a harmonia quando tem desarmonia é criar mais peso e contrapeso. E é isso que nós temos que ter muito cuidado, porque a linha é tênue entre uma decisão como o fim das decisões monocráticas, que somos favoráveis, que não existe nenhuma Corte Suprema do mundo que tenha decisão monocrática, sempre é a expressão do colegiado, com algo que seria, agora vamos poder reaver decisões do Supremo. Não, aí é outra história muito perigosa que vai aumentar ainda mais a desarmonia no poder. Então, essa conversa sutil, ela é muito perigosa, porque a linha é muito tênue entre enquadrar o Supremo a ser uma corte constitucional, que é o que tem que ser feito, ou, agora, sim, adentrar na alçada da autonomia do poder judiciário. Isso é outra coisa que temos de evitar a todo custo. Você vê uma sutileza perigosa aí nesse tema, hein, Fábio Piperno? Tem um minutinho para você. Eu vejo muitas coisas perigosas nesse tema. Parte disso aí que o Dávila falou, essa possibilidade de revisão de decisões do STF, isso é um absurdo, né? De qualquer forma, por exemplo, eu também não gosto da ideia de limitação dos mandatos. E não é só isso. Há uma parte do Congresso, e nós já falamos rapidamente sobre isso aqui, que trabalha com o desejo de implantar no Brasil uma espécie de semipresidencialismo. Eu, particularmente, acho que o presidente Lula vai ser o último da história a ser presidente da República nesse formato, nesse modelo constitucional. Alan Gani. Eu ia falar só uma coisa. Tem uma coisa que eu não sou contra não limitar mandato. O que eu acho que a gente devia fazer é aumentar a idade. Porque deveria ser o Supremo Tribunal Federal, inclusive para trazer essa serenidade, discrição, é o fim de carreira do juiz. Então, deveria ser de 65 anos o limite de idade. Pô, aí você escolhe alguém de 65, fica no máximo 10 anos e tá ok. Isso poderia ser algo muito melhor, inclusive para trazer mais esse ar de serenidade que a gente precisa, do que ficar colocando gente muito moça que vai ficar muito tempo e antes de ter atingido o que eu chamo a maturidade ou a serenidade que só a idade traz. Fala, Gani. Olha, a frase do ministro Flávio Dino é um ato falho, na verdade, porque ele percebe que não há uma harmonia entre os poderes. Embora isso seja óbvio, porque isso está na Constituição, deveria ser assim, mas hoje não há uma harmonia entre os poderes. O Supremo Tribunal Federal, ele acaba sendo um poder maior do que o próprio Executivo e o Congresso Nacional. Então, ele percebe essa realidade. Agora, o ponto é se ele vai conseguir implementar, Evandro.